TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, estamos iniciando mais um encontro de diálogo, conversa aqui no nosso programa Castelo Forte. Como sempre, queremos agradecer pela participação de pessoas, também aqueles que nos trazem a sua impressão, as suas sugestões. É um programa que a comunidade evangélica de Lajeado oferece para que possamos compartilhar experiências, conhecimentos. E hoje vamos poder conversar com o Vilney Roberto Varzim, que é psicólogo na cidade de Pelotas e esteve conosco aqui em Lajeado, trazendo uma série de palestras, reflexões sobre modernidade, consumismo e espiritualidade. Vilney, obrigado por dar esse tempo aqui para conversarmos no programa Castelo Forte. Tudo bem com você? Tudo bem, Eric. Um grande abraço a ti e aos telespectadores de Lajeado e aqui da região. Para mim é um prazer muito grande mesmo, de verdade, conviver aqui com vocês. Foram dias, para mim, profundamente marcantes e eu digo de coração, feliz pela oportunidade de conviver com vocês. Vilney, você atua como psicólogo, trabalha com pessoas, escuta, estuda. O que você está percebendo na sua experiência sobre a forma como as pessoas estão vivendo nos dias de hoje? As pessoas estão felizes em geral, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão encantadas com a vida. O que você está percebendo nesse sentido? Pergunta importantíssima, Eric. A essência do ser humano continua a mesma, mas nós estamos tendo o privilégio de viver num dos momentos mais importantes da história da humanidade. Isso não é força de expressão, isso é verdade. Se pegar toda a história da humanidade, lá no início, que nós não sabemos bem quando é que começou, até agora, nunca se passou por um processo de transformação tão intenso e tão rápido quanto é o de agora. No passado as mudanças eram por séculos, hoje são por horas. Na época sim se falava da cultura de um tempo, hoje nem se sabe bem qual é a cultura do tempo de hoje. Nós estamos vivendo uma época em que as coisas mudaram tão rapidamente, no mundo da tecnologia, no mundo dos equipamentos, no mundo das descobertas, no mundo científico, mas não só isto. Nós estamos vivendo uma época que mudou o comportamento das pessoas. Eu lembro que um dia que eu acordei pela manhã e ouvi na rádio que derrubaram o muro de Berlim, eu digo, vai acabar o mundo. Não, vai acabar o mundo, é o processo de transformação. Então nós estamos vivendo no epicentro de um negócio muito grande, e que, de certa forma, Eric, as pessoas estão sem saber o que fazer com isso. É como largar algo novo na mão e dizer, o que eu faço com isso? Ganhamos uma época nova, o que eu faço com isso? Muita informação, nunca se viveu com tanta informação. A última notícia já não é mais a última, porque o outro já sabe. Então, tanta informação, tanto estímulo, e nós não sabemos o que fazer com tudo isso. Então, a tua pergunta, vejo as pessoas muito ansiosas. Por quê? Ansiosas por vários tipos de ansiedade. Uma delas é, os outros têm ou não tenho? Isso produz uma sensação de vazio. Pessoas muito ansiosas porque os seus filhos têm comportamentos que os pais não sabem mais o que fazer com esse comportamento, porque no meu tempo era diferente. Então, essa ansiedade tem por aí, mas eu diria assim, a grande ansiedade continua aquela que caracteriza o ser humano, que é um vazio interior,
que a tecnologia não preenche, que uma TV de 70 polegadas não preenche, que um smartphone de última geração não preenche, porque ele é um vazio, como disse um autor uma vez, que tem formato de Deus. Esta é a grande ansiedade hoje. Muito interessante. Vilney, de que formas as pessoas estão tentando, às vezes, preencher esse vazio ou lidar com essa ansiedade? Às vezes a gente nem percebe que essa ansiedade está presente. Como é que as pessoas podem se dar conta de que estão ansiosas, de que está faltando alguma coisa, ou até mesmo que estão tentando preencher essa ansiedade, talvez sem pensar muito ou sem serem realmente conscientes disso? Interessante. Uma das formas mais intensas de preencher essa necessidade é com barulho. Nas casas, via de regra, tem um televisor ligado sem ser assistido. Tem uma fonte de som ligada sem ser ouvida. O carro tem um rádio ligado sem que saiba o que está dando no rádio. A primeira tentativa é não fazer silêncio, porque o silêncio me faz entrar em contato comigo. Então, os jovens, os adolescentes, quem tem família, na sua família tem adolescente, sabe disso. Ele está com o fone de ouvido, ele está com o televisor ligado, ele está com a internet, com várias janelas de vários contatos, e isso produz muito barulho. Quando eu tenho muito barulho, eu tenho dificuldade de pensar. Então, isso é uma estratégia, o do barulho. Uma outra estratégia muito frequente com os adultos é trabalhar. Trabalha muito. A gente ouve das pessoas: eu não tenho tempo. Eu não sei como é que eu faço para ter tanto tempo. As pessoas trabalham 3 turnos. Grande parte precisa e tem o que fazer. Mas prestar atenção que às vezes é uma grande ferramenta para preencher vazio. Porque sentar em casa na frente da mulher, com TV desligada, sem som, fazer o quê? Vai ter que conversar. Uma das grandes invenções da tecnologia hoje foi o timer. As pessoas deitam, ligam o TV, timer de 30 minutos, torcendo que durma antes do televisor, para não ter silêncio. Timer de... enfim. Então, é essa necessidade de trabalho, de barulho, e entram aquelas atitudes mais lá do extremo, que são sutilmente bebendo socialmente. A bebida social é uma frasinha tão bonita, é uma forma de dar uma acalmadinha, mas entram os vícios de álcool, entram as drogas, entram toda a ordem de atividade que tira a vida da normalidade. Muito bem, e você fala dessa questão do diálogo, dentro dessa ansiedade, desse mundo, qual é o papel, a função da conversa, o diálogo? Isso é importante? Ainda tem espaço para isso? Olha, é a última coisa que vai morrer na humanidade, é a importância do diálogo. O que é o diálogo? O diálogo, numa frase bem simples, é 2 pessoas conversando. O que é uma conversa? É eu tirar algo de dentro de mim e colocar dentro da outra pessoa. Nesse diálogo, eu preciso organizar meu pensamento. Digamos assim, eu vou conversar para vocês sobre algo que esteja me incomodando. No instante que eu falo disso, eu tenho que organizar esse meu pensamento. Puxa, o que está me incomodando é a minha relação familiar, é a minha relação de trabalho. Ao organizar esta frase, eu já estou me ajudando. Ao dizer esta frase para ti, eu já estou fazendo um processo de terapia. Tem um filme muito interessante, No Dia em que Nietzsche Chorou. Sugiro esse filme. Nietzsche, lá, o grande Nietzsche, antes de Freud, ele e o Brian, 2 amigos, começam a conversar. E eles percebem que quando eles falam da dor, quando eles falam do sofrimento, eles começam a ter alívio da sua dor. E aí que entra a terapia. A terapia nada mais é do que um trabalho a partir da palavra, em que quando eu falo do meu pensamento, do meu sentimento, eu já estou fazendo terapia.
já estou organizando. Terapia é uma organização do meu pensamento. Então, o diálogo bem conduzido é isto. O que é um diálogo bem conduzido? Nós estamos falando agora, tu me faz uma pergunta e eu estou organizando o meu pensamento e te devolvendo. Daqui a pouco tu vai fazer uma outra pergunta, essa outra pergunta vai me fazer novamente organizar meu pensamento. Isso é diálogo, não é uma briga. Briga a gente não ouve e briga a gente só pode ir para fora. Então o diálogo é fundamental numa relação familiar, numa relação de casal, numa relação de pai e filho. Você também nessas palestras que realizou aqui conosco na comunidade evangélica, falou dessa questão de que não existem mais novidades. O ser humano ele precisa às vezes de novidades, a gente busca as novidades na casa, nos relacionamentos, até às vezes na vida de fé, na igreja. Qual é o papel disso? Que diferença que isso faz? As pessoas buscam novidades na vida, são necessárias? O que é mais importante que novidades ou não? É do ser humano saber a novidade. É do ser humano a curiosidade. Nós gostamos. Se eu disser para vocês, vou contar para vocês uma grande novidade, presta atenção. Alguém vai dizer, o que é isso? Então, é uma coisa natural do ser humano gostar da novidade. Porém, a tecnologia, a modernidade, está eliminando com isso. Se eu disser assim, houve um acidente hoje de manhã, aí tu vai dizer, morreram 2. Aí o outro vai dizer, e tinha 18 e 23 anos. Todos já sabem de tudo. Se eu disser, olha, amanhã vai fazer um pouco mais de calor, o outro vai dizer 23 graus, porque eu já vi no site. Então acabou a novidade. Então, se eu precisar de novidade para ficar feliz, eu lamento informar que nós vamos ficar infeliz. Eu prefiro dizer que a grande novidade tem que ser o meu mundo interno. O que é que tem de novo dentro de mim que não tinha ontem? E se eu não tenho nada de novo, o que eu vou fazer de novo para ser a minha novidade? Exemplo, marido, a tua relação, o tempo que está casado com a tua mulher, talvez não tenha muitas novidades. Vou dar uma sugestão, inventa uma novidade hoje. Os pais e filhos, filho, teu pai às vezes é meio chato, tua mãe é meio chata, inventa uma novidade, uma boa novidade, uma surpresa. Eu diria que novidade tem a ver com surpreender-se. Hoje, neste dia, o que é que eu ainda não fiz para me surpreender? No sentido de viver melhor. E aí entra a fé. A fé é olhar para Deus que me surpreende todos os dias e viver em novidade. Eu vi uma frasezinha de Facebook esse dia que dizia assim, não está achando muita razão para viver? Respira fundo. Respirou? Então já achou uma razão para viver. Porque viver, respirar já é uma grande novidade. Você comentou agora, falou a palavra fé. Se usa também a palavra espiritualidade. O que se pode entender de espiritualidade também em tempos onde muitas vezes a espiritualidade ou a fé é comercializada, é uma troca para eu ganhar alguma coisa em retorno. Como é que você poderia assim explicar para nós uma espiritualidade sadia, bonita, e como é que se busca isso na vida hoje, na sua opinião? Importante. Primeiro, espiritualidade não é religiosidade. Eu não sou espiritual porque eu participo de uma igreja, eu não sou espiritual porque eu leio a Bíblia, eu não sou espiritual até porque eu faço oração. Eu tenho espiritualidade quando o meu mundo interno se relaciona com o Espírito de Deus. Relacionamento não é ritual. Relacionamento não é exercício de práticas pré-elaboradas. É viver, é entender de que eu sou resultado de um projeto divino, eu não sou um acidente da natureza. Isso vale para aquelas pessoas que têm dificuldade de autoestima. Não fica te achando menor, não te achando inferior aos demais. Tu és um projeto divino. Quando eu sou um projeto divino e eu me relaciono com o Criador,
Isso é espiritualidade. Toda vez que te disserem que tu vai ficar mais feliz se der dinheiro, tu vai ser mais feliz se tu fizer tal ritual, cai fora. Cai fora. Porque não é isto que a fé cristã prega. A fé cristã prega um relacionamento, uma intimidade com Deus. E por via de consequência eu acabo fazendo coisas, eu dou meu dinheiro para que mais pessoas possam ser atingidas pelo Evangelho. Mas toda vez que tentar comercializar, ou toda vez assim, quanto mais dinheiro eu der, menos eu vou ter problemas, cai fora. Isto é picaretagem. Palavra minha, assuma a minha responsabilidade. Não se negocia com Deus, se relaciona com Deus. E uma das coisas mais fantásticas, eu tenho 63 anos, conheci a fé aos 15. A coisa mais fantástica, a maior riqueza que eu encontrei na minha vida foi me relacionar com Deus. Eu vou voltar para Pelotas dirigindo, ficar 5 horas, eu e Deus. E nós vamos conversar, nós vamos bater papo, nós vamos sentir um junto com o outro. Isso é espiritualidade, diferente da religiosidade. Agora, precisamos das religiões? Precisamos das denominações? Precisamos. Aqui nós temos na igreja o grupo de pessoas que se reúne para que juntos aprendam a espiritualidade. E essa seria uma pergunta que eu lhe faria nesse momento. Essa espiritualidade baseada nessa relação com Deus, com o Criador, ela também acaba se espalhando para um relacionamento com outras pessoas. Qual a importância de viver a espiritualidade cristã na relação com as outras pessoas? Eu posso ter uma boa espiritualidade cristã sozinho, individualmente, ou ela é uma fé que me leva a um relacionamento diferente com as pessoas também? Nós somos seres contagiantes. Os desanimados contagiam com o seu desânimo. Os chatos contagiam com a sua chatice. Os encantados pela relação com Deus contagiam as pessoas com a sua relação com Deus. É impossível eu ter uma intimidade com Deus sem que isso exale pelos meus poros, sem que isso apareça do brilho do meu olho, sem que apareça do jeito de eu me entender com as pessoas. É inevitável que fé cristã altere o mundo ao redor. E as pessoas, sem perceber ao redor, vão fazer perguntas. Vem cá, o que é isso? Ou, se nem fizerem perguntas, elas vão começar a aprender com quem tem esse tipo de comportamento. Então, a fé cristã é contagiante. Se ela for isolada, ela tem um problema. Ela precisa ser coletiva, por contágio. Quanto mais gente contagiada, esse é o bom contágio da humanidade. Quanto mais gente eu contagiar com o meu encantamento pela fé, o encantamento pela minha relação com Deus, mais pessoas vão se encantar, contagiar, e elas vão contagiar outras. Esse é o sonho do cristianismo, é contagiar o planeta. E falta tanta gente ainda para ser contagiada. Muito bem, estamos conversando com o psicólogo Vilney Roberto Varzim, de Pelotas. Vilney, é uma satisfação tê-lo conosco aqui no programa Castelo Forte. Infelizmente, o nosso tempo aqui ele é bastante limitado. Nós estamos quase no final, mas eu gostaria de pedir que você deixasse assim uma última palavra, quem sabe de encorajamento. Você falou há pouco a questão de resolver problemas. Às vezes pessoas têm problemas na vida, todos têm. O que dá para dizer? Vale a pena a gente acreditar que existem soluções, que vale a pena a gente buscar uma vida melhor encaminhada. Quem sabe deixa uma palavra final para aqueles que nos assistem nesse sentido. Jesus foi maravilhoso, mas ele disse uma frase que me complica a vida. Ele disse assim: no mundo passais por aflições. Ele disse uma afirmação, ele não disse talvez passarão por aflições. Ele garantiu que a aflição é parte da vida. Por isso, telespectador, se está passando por aflição, parabéns, não é normal. Mas eu quero dizer que se não está passando por aflição, ela vai chegar, está chegando. Afirmação de Jesus. Mas ele não termina a frase, porque Jesus não é derrotista. Ele diz, vai passar por aflição,
E a segunda parte dessa fala dele diz assim: mas tende bom ânimo. E a minha palavra é: por mais profunda que seja a dor, por mais difícil que seja a crise, por mais forte que seja o sofrimento, tende bom ânimo, porque Jesus disse: eu já venci o mundo, eu estou contigo, eu vou te ajudar. Não importa o tamanho. Pessoas que estão perdendo pessoas que estão doentes, pessoas que estão em crise de relacionamento, tende bom ânimo. Respira fundo e deixa que Deus entre e participe da tua vida. E Ele prometeu que Ele não deixa a gente desamparado. Vai em frente, bom ânimo, entrega o teu caminho a Ele e a vida vai ter sentido. Muito obrigado, Vilney, pela sua presença aqui conosco na comunidade evangélica. Obrigado pela conversa aqui no programa Castelo Forte. Desejamos que possas continuar assim espalhando essa mensagem de esperança, essa mensagem que nos leva, por que não dizer, nos encantarmos com a vida que Deus nos deu e também deseja nos ajudar a vivê-la. Obrigado e quem sabe até uma próxima oportunidade. Obrigado. Olá, amigos, irmãos em Cristo. Depois de uma conversa, um diálogo com o psicólogo Vilney Varzim, convido para refletirmos por alguns instantes sobre uma palavra bíblica, uma afirmação do Novo Testamento, a carta aos Efésios, que tem a ver com a pergunta: quem sou eu? Quem somos nós? É uma pergunta muito importante que vamos respondendo no decorrer da vida, mas uma pergunta que depende também da nossa fonte. Aonde nós vamos em procura dessa resposta? Muitas vezes a nossa resposta depende do que os outros falam sobre nós. Muitas pessoas também se tornam angustiadas, ansiosas, porque querem saber o que os outros pensam que ela é. Às vezes construímos a nossa autoimagem baseada nesta opinião, que nem sempre é uma opinião saudável, nem sempre é positiva. Podemos responder a pergunta quem eu sou também baseados naquilo que eu faço, na minha profissão, meu estudo, ou também naquilo que eu tenho. Sou tal pessoa, tenho tal profissão. Mas é importante nós irmos mais a fundo e perguntarmos quem eu sou, sem pensarmos no trabalho que eu faço, naquilo que eu tenho, no que os outros pensam de mim. Eu simplesmente quem eu sou, sem aquilo que está ao meu redor. Lá na carta aos Efésios, no Novo Testamento, diz algo maravilhoso, que é o seguinte, no capítulo 5, versículo 1, vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. É maravilhoso, é importantíssimo podermos compartilhar com as pessoas e também termos como base da nossa vida: quem sou eu? A palavra de Deus diz que nós somos, em primeiro lugar, criatura de Deus, criação especial dele. E aqui, diz Paulo, somos filhos queridos de Deus. Antes de pensarmos na nossa profissão, de pensarmos no sobrenome da nossa família, antes de pensarmos na nossa nacionalidade, vem esta afirmação: você, eu, nós somos criaturas de Deus, filhos, filhas amados por Deus. Se nós pudermos crer, confiar nesta afirmação, se nós pudermos ter esta base, a nossa autoimagem, a nossa resposta de quem eu sou, será uma resposta que será positiva, afirmativa, saudável, construtiva, e assim nós podemos construir o restante da nossa vida, da nossa imagem, a partir dessa convicção, desta base. Querido amigo, amiga, queridos irmãos em Cristo, vamos viver uma vida alegre, positiva, esperançosa.
Nós somos pessoas queridas de Deus, amadas por Ele. Assim nós podemos depois construir a nossa história, quem nós somos, agregando as nossas experiências, mas sabendo que, acima de tudo, somos pessoas criadas por Deus e amadas por Ele. Tenhamos todos uma boa semana, uma vida também sob a bênção desse Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.